Você já sentiu que carregar as sacolas do supermercado está um pouco mais difícil do que antes? Ou talvez tenha notado que se levantar daquela poltrona confortável já não é tão simples e exige um esforço extra. Essa sensação, essa pequena perda de força que vai acontecendo aos pouquinhos, tem um nome: sarcopenia. É a perda natural de massa muscular que acontece com o envelhecimento. Muitos de nós ouvimos falar de soluções milagrosas, como o famoso caldo de ossos, ou suplementos caros que prometem reverter o tempo. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira arma contra essa fraqueza está na sua cozinha? É barata, deliciosa e muito mais poderosa do que você imagina. E se eu te contasse que não se trata apenas de um alimento, mas de uma combinação de hábitos simples que podem transformar o seu corpo, devolvendo a força e a vitalidade que você pensava ter perdido? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse segredo. Vamos descobrir juntos não apenas que alimento é esse, capaz de construir músculos de verdade, mas também os hábitos que o tornam ainda mais potente, garantindo que você tenha energia para brincar com os netos, passear e viver sua vida com total independência e alegria. E eu peço que você fique comigo até o final, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça da sua saúde e força. Então vamos começar a desvendar esse mistério. Esqueça por um momento os potes de suplementos caros e as modas passageiras da internet. O verdadeiro herói desta história é humilde, acessível e provavelmente já está na sua geladeira. Estamos falando do ovo. Sim, o simples e maravilhoso ovo. Por muitos anos ele foi visto como um vilão por causa do colesterol. Mas a ciência moderna já nos mostrou um quadro completamente diferente. Hoje sabemos que, para a grande maioria das pessoas, o colesterol presente nos ovos não afeta significativamente o colesterol do nosso sangue. O que ele afeta, e de uma forma incrivelmente positiva, é a nossa massa muscular. Pense nos seus músculos como uma parede que precisa ser construída e reparada todos os dias. A proteína é o tijolo, e os aminoácidos são os diferentes tipos e formatos de tijolos que você precisa para que a parede fique firme e sem buracos. O que torna o ovo tão especial é que ele contém todos os tipos de tijolos essenciais, todos os aminoácidos que nosso corpo não consegue produzir, e na proporção perfeita. É o que chamamos de proteína de altíssimo valor biológico. É como se a natureza tivesse criado a fórmula exata que nossos músculos precisam para se reconstruir. Comer ovos é como entregar a melhor matéria-prima possível para os pedreiros do seu corpo. E a melhor parte é a sua versatilidade e o baixo custo. Você pode consumi-los cozidos, mexidos, como um omelete recheado de legumes, ou até em uma deliciosa tapioca. A recomendação geral para muitos adultos saudáveis é de 2 a 3 ovos por dia. Mas é sempre bom conversar com seu médico para saber o que é ideal para você. O importante é integrá-lo à sua rotina. Mas aqui está o primeiro grande segredo. Não basta apenas comer a proteína certa. É preciso comer na hora certa. Imagine que você passa a noite inteira dormindo em jejum. Durante esse período, seu corpo, para manter suas funções vitais, pode começar a quebrar um pouco de tecido muscular para obter energia. É um processo natural. Por isso, a primeira refeição do dia é absolutamente crucial. É a sua chance de parar esse processo de quebra e ligar o interruptor da construção muscular. Muitas pessoas têm o hábito de tomar um café da manhã leve, talvez um pãozinho com manteiga e um café com leite. Isso dá energia rápida, mas faz muito pouco pelos seus músculos. Agora experimente adicionar 2 ovos mexidos a essa refeição. Essa dose de proteína de alta qualidade logo pela manhã envia um sinal claro para o seu corpo. Ei,
A matéria-prima chegou. Pode parar de quebrar e começar a construir. Esse simples ato muda todo o jogo metabólico do seu dia. É como dar a partida no motor da sua fábrica de músculos. E essa lógica se aplica ao resto do dia. Não adianta comer um bife enorme no jantar e passar o resto do dia comendo apenas carboidratos. Seus músculos não conseguem usar toda essa proteína de uma vez só. É como tentar regar uma planta despejando um balde de água de uma vez. A maior parte se perde. O ideal é distribuir essa ingestão de proteína ao longo do dia. Um pouco no café da manhã, como os ovos. Uma porção no almoço, que pode ser um filé de frango, um peixe ou uma porção generosa de feijão com arroz, que juntos formam uma proteína completa. E talvez um lanche à tarde, como um iogurte natural ou um pedaço de queijo Minas. Ao fornecer um fluxo constante de tijolos para os seus músculos, você os mantém em um estado de reparo e construção contínuo, combatendo a sarcopenia de forma muito mais eficaz. Pense nisso. Você não constrói uma casa jogando todos os tijolos no terreno de uma vez. Você os assenta um a um ao longo do tempo. Com seus músculos, o princípio é exatamente o mesmo. Agora que já entendemos que precisamos da proteína certa, como a do ovo, e na hora certa, distribuída ao longo do dia, precisamos falar sobre a parceria mais importante de todas. Uma parceria que potencializa cada grama de proteína que você consome. É a dupla dinâmica, a proteína e o movimento. Pense novamente na nossa analogia da construção. A proteína são os tijolos, mas os tijolos por si só não constroem uma parede. Eles precisam de um pedreiro, alguém que os coloque no lugar. O movimento, especialmente o exercício de resistência, é o pedreiro dos seus músculos. Quando você faz um esforço, como levantar um peso, ou até mesmo o peso do seu próprio corpo, você cria microlesões nas suas fibras musculares. Isso pode soar ruim, mas é um processo natural e necessário. Essas microlesões são um sinal, um chamado para a ação. O seu corpo então pega aquela proteína que você comeu, os tijolos, e a usa para reparar e reconstruir essas fibras, tornando-as um pouco mais fortes e maiores do que eram antes. Sem o estímulo do exercício, a proteína não sabe para onde ir. Ela pode acabar sendo usada apenas como energia, ou até mesmo armazenada como gordura. É o exercício que diz: ei, precisamos de reparos aqui, nesta perna, naquele braço. E a boa notícia é que você não precisa se matricular em uma academia cara, ou levantar pesos enormes para ser esse pedreiro. A musculação pode ser feita no conforto da sua casa, com coisas que você já tem. Quer um exemplo poderoso? O exercício de sentar e levantar da cadeira. Sim, algo tão simples. Posicione-se em frente a uma cadeira firme. Cruze os braços sobre o peito, para não ter a tentação de usar as mãos. Agora, sente-se lentamente, controlando o movimento, e levante-se da mesma forma, usando apenas a força das suas pernas e do seu bumbum. Tente fazer isso 10 vezes seguidas. Você vai sentir seus músculos queimando. Isso é musculação. É um dos exercícios mais funcionais que existem, porque ele treina o movimento exato que precisamos para manter nossa independência. Outra ideia. Pegue 2 garrafinhas de água ou 2 saquinhos de 1 quilo de feijão. Sente-se com a coluna reta e use-os como pesos para fazer exercícios para os braços, como a rosca bíceps. Ou então, fique de pé, apoie as mãos na parede e incline o corpo, como se fosse fazer uma flexão. Empurre a parede para voltar à posição inicial. Isso fortalece o peito, os ombros e os braços. A chave não é a intensidade, mas a consistência. É muito melhor fazer 10 minutos desses exercícios todos os dias do que se esgotar por 1 hora, uma vez por semana.
Essa constância envia o sinal de construção para os seus músculos diariamente. E dentro desse universo da proteína, existe um componente secreto, um verdadeiro super-herói que atua como a chave que liga o motor da construção muscular. Ele se chama leucina. A leucina é um dos aminoácidos essenciais, mas ela tem um papel especial. Ela é a faísca que inicia todo o processo de síntese de proteína muscular. Você pode ter todos os outros tijolos disponíveis, mas sem a leucina para dar o sinal, a construção não começa com a mesma eficiência. E onde encontramos essa faísca mágica? Adivinhe. O ovo é uma fonte riquíssima em leucina. Mas ela também está presente em outros alimentos maravilhosos. Os laticínios, como o iogurte natural, a ricota e o nosso queijo Minas, são excelentes fontes. Carnes magras, como frango e peixe, também são carregadas de leucina. Até mesmo a combinação clássica do prato brasileiro, o arroz com feijão, fornece uma boa quantidade. Então, na prática, o que isso significa? Significa que aquele lanche da tarde, em vez de ser um biscoito de água e sal ou uma fatia de bolo, pode ser um potinho de iogurte natural ou um pedaço de queijo com um fio de azeite. Com essa pequena troca, você não está apenas fornecendo proteína. Você está fornecendo a chave que liga o motor para usar essa proteína da melhor forma possível, mantendo seus músculos ativos e em modo de construção ao longo de todo o dia. Nós já falamos sobre o poder incrível do ovo, sobre a importância de comer na hora certa, sobre a parceria indispensável com o movimento e até sobre o nosso super-herói secreto chamado leucina. Parece que cobrimos tudo, não é? Mas a verdade é que existe um último pilar, uma base que sustenta tudo isso e que, infelizmente, é a mais negligenciada de todas. São os pilares invisíveis, a água e o sono. Pode parecer simples demais, mas sem eles, todo o seu esforço com a alimentação e o exercício pode não trazer os resultados que você espera. Vamos começar pela água. Você sabia que os seus músculos são compostos por cerca de 75% de água? 75%. Um músculo desidratado é um músculo fraco, que não consegue se contrair com eficiência e se cansa muito mais rápido. É como tentar usar uma ferramenta enferrujada. A água é essencial para transportar os nutrientes, incluindo os preciosos aminoácidos da proteína, para dentro das células musculares. Ela também ajuda a eliminar as toxinas que são produzidas durante o exercício. Quando você não bebe água o suficiente, todo esse processo fica lento e ineficiente. Pense em uma uva. Uma uva fresca é cheia, firme e cheia de vida. Uma uva passa é enrugada e sem energia. Seus músculos são exatamente assim. Um músculo bem hidratado é como a uva fresca, pronto para trabalhar e se recuperar. Um músculo desidratado é a uva passa. A solução é simples, mas exige disciplina. Tenha sempre uma garrafinha ou um copo de água por perto. Crie o hábito de beber um gole a cada meia hora, mesmo que não sinta sede. A sensação de sede já é um sinal de que seu corpo está começando a ficar desidratado. Não espere chegar a esse ponto. Ao manter seu corpo bem hidratado, você garante que seus músculos tenham o ambiente perfeito para crescer e se fortalecer. Agora vamos ao segundo pilar invisível: o sono. Em nossa sociedade agitada, muitas vezes vemos o sono como um luxo ou uma perda de tempo. Mas, para a saúde dos seus músculos, o sono é o momento mais produtivo do dia. É durante o sono profundo que o seu corpo libera o hormônio do crescimento e realiza a maior parte do trabalho de reparo e reconstrução muscular. Lembra daquelas microlesões que o exercício causa? É na oficina do sono que os pedreiros trabalham a todo vapor, usando os tijolos da proteína para consertar e fortalecer as fibras. Se você tem uma noite de sono ruim,
Você está basicamente deixando a obra pela metade. Você quebrou as fibras durante o dia, mas não deu ao seu corpo a chance de reconstruí-las adequadamente durante a noite. O resultado, com o tempo, é a perda de massa muscular, mesmo que você se alimente bem e se exercite. Priorizar o seu sono é uma das atitudes mais poderosas que você pode tomar pela sua força. Crie uma rotina relaxante antes de dormir. Desligue as telas, como a da televisão e do celular, pelo menos 1 hora antes de se deitar. Deixe seu quarto escuro, silencioso e em uma temperatura agradável. Evite refeições pesadas ou cafeína perto da hora de dormir. O sono não é um botão de desligar, é a sua oficina de reparos. Dê a ela as condições ideais para trabalhar. Percebe como tudo está perfeitamente conectado? Não se trata de encontrar uma pílula mágica ou um único alimento milagroso. Trata-se de criar uma sinfonia de hábitos saudáveis. Começar o dia com a proteína completa dos ovos para ligar o motor da construção. Distribuir essa proteína ao longo do dia para manter a obra funcionando. Fazer o exercício da cadeira para sinalizar onde os tijolos são necessários. Beber água para garantir que o cimento e os tijolos cheguem ao local da obra. E ter uma boa noite de sono para permitir que os pedreiros trabalhem em paz. Cada um desses passos, por mais simples que pareça, é uma vitória diária contra a fraqueza e a perda de independência. Não se sinta sobrecarregado com tanta informação. O segredo é começar pequeno. Escolha uma coisa para mudar nesta semana. Talvez seja apenas adicionar os ovos no seu café da manhã. Ou talvez seja fazer o exercício da cadeira por 5 minutos todos os dias, enquanto assiste à novela. Quando isso virar um hábito, adicione outra pequena mudança. Cada passo é uma semente de força que você planta hoje, para colher uma vida com mais energia, equilíbrio e alegria amanhã. Agora eu quero muito saber de você. Qual desses hábitos você achou mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar na sua vida? Você já é fã de ovos no café da manhã? Me conte aqui nos comentários, eu adoro ler as experiências de vocês e aprender com cada um. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se ele trouxe uma luz para o seu caminho, por favor deixe o seu gostei, aquele joinha, aqui embaixo. Isso é muito importante, pois ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também podem estar precisando ouvi-la. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de saúde e bem-estar, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas dicas. Lembre-se sempre, a idade que está na sua identidade é apenas um número. A sua força, a sua vitalidade, a sua capacidade de aproveitar a vida. Isso é algo que você constrói todos os dias, com escolhas inteligentes, com carinho e com sabedoria. Cuide-se bem, pois você é a pessoa mais importante da sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.